Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações e mais esta noite de trabalho, né? Antes da nossa palestra, alguns avisos, né? Bom, a nossa caravana para Minas Gerais já está quase pronta, hein? Vocês estão dentro ou não? Ficaram fora dessa vez também? Pois é, vamos sair. Já está quase tudo lotado, né? Já está quase completa a nossa caravana holiday lá para lá para Araxá e adjacências, né? Uberaba, né? Sacramento, todo aquele triângulo maravilhoso ali em Minas Gerais. Muito bem, quem não vai, vai ficar, né? Para a próxima, não é isso? Na próxima vocês vão, né? Muito bem. Queremos agradecer também a todos que compraram os convites do bingo da Coti, que foi ontem, né, Luizinha? Foi ontem. Eu estou tão baratão aqui, foi ontem. Bacana, foi ontem, foi uma bela festa também, bacana que eles colaboraram, a Coti que agradece, né? E a Casa do Caminho também. Para a nossa cesta básica, está faltando arroz, óleo, anotem aí, arroz, óleo, macarrão, sal, farinhas, tá? Então, nós continuamos agradecendo porque esse é um trabalho importante para casa. Nós assistimos, para quem não sabe, a Casa do Caminho assistem aí 72 famílias cadastradas, né? E todo o segundo sábado de cada mês nós distribuímos essas cestas básicas com nossos irmãos para que eles amenizem um pouco, né? Amenizem um pouco a falta de alimento nos seus lares. Muito bem, trabalho importante, né? Bacana. Não precisa nem lembrar que a nossa casa está aberta todos os dias, né? A proposta da Casa do Caminho é essa, aquela Casa do Caminho original, lá de Pedro, né? Que recebia todos os viajantes, né? Então a Casa do Caminho, a proposta dela é essa, aberta de domingo a domingo, com os trabalhos diferenciados, é claro, mas sempre aí de braços abertos para receber todos aqueles que necessitam de amparo, de carinho, de uma conversa, ok? Aqueles que quiserem recomendar a nossa casa, fiquem à vontade. Muito bem. Acho que é só isso, né? Vocês têm mais alguma coisinha para lembrar aqui para o público? Não, né? Então anote aí as cestas, vocês estão colaborando. É arroz, feijão, até que não tem muito, né? Arroz, óleo, macarrão, sal e farinhas para as nossas famílias, ok? Bacana. Estamos chegando no final do ano novamente, né? Lembre-se que agora vai ter um monte de festa, hein, gente? Quero ver todo mundo participando das festas também, tá? Tem muita festa pela frente aí até o final do ano. Ok, então vamos nos preparar para o nosso trabalho de hoje? Eu convido a todos a aproveitar essa atmosfera já preparada pelos nossos irmãos espirituais, a relaxarem seus corpos físicos, a relaxarem suas mentes o mais possível, esquecendo as preocupações que nos prenderam até o presente momento, a unir de corpo e alma os nossos irmãos já aqui presentes, os nossos mentores, nossos guias e nossos guardiões, para juntos irmos até Jesus. Jesus, querido amigo e irmão maior, eis-nos aqui novamente, na vossa presença luminosa, rogando as vossas bênçãos e as suas luzes para os nossos trabalhos desta noite. Que através da vossa presença possamos chegar até Deus nosso Pai, para agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui todos juntos reunidos em torno do teu santo Evangelho. Envolve-nos, Senhor Jesus, com a tua luz, nos proteja. Abençoe os nossos irmãos necessitados que acorrem à nossa casa em busca do alívio. E que todos sejamos abençoados e renovados em mais um dia de bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje, para conversar conosco, nós temos aqui presente o nosso querido irmão Fábio, que vai discorrer sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não vim destruir a lei, né? Quem diz isso? Nosso querido Mestre Jesus. Não vim destruir a lei. Então vamos envolver o nosso irmão Fábio em muita energia, de muita boa vibração, para que ele seja feliz em sua exposição. Por favor, Fábio. Você vai ter umas 15. Tá bom. Boa noite a todos. Meus irmãos, se nós formos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo está falando, eu não vim destruir a lei. E isso foi uma frase que Jesus usou porque os hipócritas da época, os doutores da lei, falaram que os ensinamentos dele queriam destruir as leis vigentes ainda naquela época.
Todos sabem quais eram as leis? Não? A lei que estava vigente, e segundo Allan Kardec, no capítulo 1, existiam dois tipos de lei. Leis civis impostas por Moisés e uma lei divina. A lei divina são os 10 mandamentos, tão antigo que todo mundo já sabe, não é verdade, gente? É, né? Primeiro mandamento. Tá. Primeiro mandamento fala assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses, não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra e nada que viva debaixo das águas. O pessoal aprendeu esse mandamento, gente? Se aprendeu ou não aprendeu, eu não sei. Existe até uma briga entre os nossos irmãos católicos e evangélicos, um acusa o outro de idolatria. No entanto, eu tenho uma amiga, essa minha amiga na adolescência, ela era muito bonita. Continua sendo bonita até hoje. Pelo fato dela ser muito bonita, os rapazes queriam ficar com ela. É ficar ainda ou já estou defasada? É ficar ainda? Os rapazes queriam ficar com ela e ela dispensa. Não, você eu não quero, você eu não quero. Só que com essa minha amiga foi acontecendo uma coisa interessante. Foi dando 33, 34, 35 anos e ela não tinha casado ainda. Ela era devota de um santo. Vocês conhecem minha prima, gente? Não é verdade? Adivinha o que minha prima fez? Que tipo de promessa? Ela encheu um copo d'água, pegou uma imagem de Santo Antônio, colocou de cabeça para baixo dentro do copo e colocou dentro do congelador. Isso é porque ela gostava do santo. Imagina se ela não gostasse, na verdade. E ela falou para mim: Fábio, você vai ver, eu vou arrumar um marido. E eu pensando, até parece, né? Picolé de Santo Antônio vai fazer alguém arrumar marido. E ela arrumou mesmo, gente. Se tiver alguém com vontade, dá certo, tá bom, gente? Mas será que foi a imagem congelando do Santo Antônio lá, gente? Não, né? É porque aquela imagem dentro do congelador despertou nela uma confiança que fez com que ela olhasse diferente para outras pessoas. Obviamente que ela já não foi tão seletiva, não é verdade? O primeiro que apareceu, ela já abraçou e já casou. Tudo bem, gente? No entanto, Moisés, quando descia o Monte Sinai com as tábuas da lei, o povo judeu estava lá embaixo adorando um bezerro de ouro. E Moisés não gostou disso. Tudo bem? Segundo mandamento. Não querem arriscar mais? Não falarás o nome do Senhor teu Deus em? O pessoal aprendeu esse mandamento? Graças a Deus, né? Que o pessoal não aprendeu. A todo momento as pessoas colocam o nome de Deus em tudo que fazem. Juro por Deus, graças a Deus, até as dívidas a gente deixa para Ele. Deus lhe pague. E nos dizem os bons espíritos que o bom é nós não falarmos tanto o nome de Deus, mas que os nossos atos reflitam essa nossa herança divina. Dizem mais os espíritos que quando nós fazemos uma prece, nós vamos ao alto. Mas quando a gente faz a caridade, é o alto que vem até nós. Então não é à toa que uma das frases mais conhecidas desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que fora da caridade não há salvação. Se as pessoas virem e nós tivermos a consciência tranquila que nós estamos fazendo a caridade, nós não precisaremos ficar falando o nome de Deus a todo momento, porque os outros reconhecerão que realmente nós somos filhos do Criador da vida. Tudo bem? Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. O pessoal aprendeu? Não, né? Como é que vocês santificam o sábado aqui, gente? Trabalhando, comendo uma feijoada. Ah, tá bom. Desculpa. Então, a gente vai perceber o quê? Que um dia todo para ficar glorificando a Deus seja muito. Os judeus mais ortodoxos, eles deixam fazer de tudo no pôr do sol da sexta e só vão fazer alguma coisa no pôr do sol do sábado. Se não me engano, o adventista do sétimo dia é assim. Um dia talvez seja muito, mas pelo menos algumas horas que a gente tenha, que nós possamos vir até a casa espírita, ou até uma igreja, um templo budista, uma sinagoga. Para quê? Para a gente lidar com a nossa verdadeira essência, que é o espírito. O pessoal aí fora, meus irmãos, eles estão muito preocupados de correr atrás de bens materiais. Não é errado. O problema é quando a gente só vai atrás de bens materiais.
No livro Céu e Inferno de Allan Kardec, no primeiro capítulo da segunda parte, tem um capítulo chamado O Passamento, onde os espíritos explicam para o codificador o que ocorre no momento da desencarnação. E lá naquele capítulo os espíritos dizem que quanto mais apegado à matéria o espírito tiver, mais difícil vai ser o desprendimento dele. A ponto de existirem espíritos que muitas vezes desencarnaram e nem sabem disso. Vocês sabiam disso? Alguns filmes de Hollywood retrataram isso, não é verdade? Vocês lembram do Ghost, lançamento, não foi? Esses dias, o ator morreu de verdade já também, não é verdade? O Ghost, o Sexto Sentido, os outros, eles retratam isso. Então, que nós tenhamos a oportunidade de sair atrás de bens materiais, mas que a gente nunca esqueça que a nossa verdadeira essência é o espírito, para que no momento em que nós voltarmos para a parte espiritual, nós estivermos mais tranquilos. Algum de vocês já desconfiou que morreu alguma vez ou não? Porque no livro dos Espíritos falam que a gente passa por um momento de perturbação. É como se nós estivéssemos voltando de uma anestesia onde você não sabe o que está acontecendo. Um dia eu fui trabalhar pela empresa, estava muito cansado. Quando eu cheguei no hotel, estava tão cansado, eu vi a cama e falei, vou deitar um pouquinho e vou para descansar um pouquinho. E eu estava tão cansado que eu adormeci. E de madrugada eu acordei, eu comecei a olhar para um lado, comecei a olhar para o outro lado, não estava reconhecendo nada. O que eu pensei, gente? Morri. Nessa hora, o que a gente tem que fazer? Não, uma prece demora muito. Vai até o banheiro, tá bom? Chega na frente do espelho. Se aparecer o reflexo, já é uma boa coisa. Chega lá e faz assim, ó. Se embaçar o espelho, pode ficar tranquilo que nós estamos encarnados ainda. Tudo bem, gente? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Pessoal, aprendeu esse mandamento? Mais ou menos, não é verdade? Nos dizem os modernos psicólogos hoje em dia que nós não podemos bater em crianças. Não é verdade? E eu concordo com isso. No entanto, as crianças aqui de Santana, quando você fala, filho, senta e fica quieto, a criança fica. Mas perto da minha casa, você fala, filho, senta, ele levanta. Fala, para, ele anda. Se fala, anda, ele corre. Se você pedir para ele correr, é capaz dele sair voando. Então, na questão 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade qual o motivo da infância na vida do espírito. E os espíritos falam que nessa idade, nessa fase, os educadores, eles têm que perceber as boas tendências daquele espírito e exaltá-las, e as más tendências tentar minimizar. Então, Deus foi tão bom para nós que Ele criou um lugar no nosso corpo para a gente sentar, tomar injeção, e de vez em quando, um tapinha não dói, né? Não tinha uma música maravilhosa, falar dói, um tapinha não dói, não é verdade? Gente, não se bate no rosto de ninguém, não se bate na cabeça de ninguém, não se bate na boca de ninguém. E se não é necessário, não se bata numa criança. Mas nós espíritas sabemos que aquele espírito que reencarnou no nosso lar não é o espírito que está começando a trajetória dele. Nós saberemos educar nossos filhos, nossos jovens, mais quando nós falarmos não do que quando falarmos sim. O meu pai tinha uma psicóloga lá em casa. Ela ficava pendurada atrás da porta. Quando ele falava que ia chamar a psicóloga, eu e meu irmão, a gente ficava bonzinho, rapidinho. Uma vez a minha mãe ganhou uma samambaia, todo mundo sabe, né, que é samambaia, e é da vizinha, e ela colocou a samambaia no quintal. A samambaia, ela fica apoiada, o xaxim fica apoiado num prato, né? Ela virou para mim e falou assim, Fábio, você não joga a bola aqui no quintal, porque se você quebrar minha samambaia, eu acabo com a tua raça. Bem caridosa, não é verdade? Eu falei, perfeitamente, mamãe. Ela entrou para a cozinha, meu irmão saiu com a bola. Ele é São Paulino, eu sou palmeirense. Eu falei, Fernando, cuidado com a samambaia da mãe. Ele falou, a gente toma cuidado. Começou a disputa. E como o Palmeiras nunca perde para o São Paulo, eu não queria perder também. Até que uma hora, acho que um obsessor tomou conta do meu pé, gente. Eu peguei um chute tão torto, a bola bateu embaixo do prato. O xaxim, ele pulou do prato e ele caiu. Quando eu vi ele no chão, gente, começou até a me formigar o corpo. Sabe quando vai formigando o corpo? Eu saí correndo, agachei, puxei o xaxim. Ele veio na minha mão, o cadáver da samambaia. Nesse momento, adivinha quem apareceu? Ela falou assim, Fábio, o que é isso? E eu com o xaxim na mão, já até juntando lágrimas assim no canto dos meus olhos.
Eu falei, nada, mãe. Ela falou, fica parado que você vai apanhar. E ela foi vindo bem devagar. E os nossos educadores, às vezes, eles falam algumas coisas que nos deixam marcados para a encarnação toda, não é verdade? Ela me soltou uma frase que ela, até hoje eu lembro. Ela percebeu que eu titubeei. E ela virou para mim e falou assim, não corre que é pior. A mãe de vocês já falou alguma vez para... Dá para perceber o que é indecisão na vida de uma pessoa, não é verdade? Mesmo assim, eu soltei o xaxim e saí correndo, mas eu fui para o fundo da minha casa que não tinha saída. E minha mãe usava uma coisa que, graças a Deus, já saiu de moda, chamado tamanco. O tamanco da minha mãe era mágico. Por quê? Vocês conhecem minha prima, conhecem minha mãe também. Na verdade, o tamanco da minha mãe, onde ela arremessava, ele fazia até curva, assim, ó, e me catava na curva. Eu saí correndo, ela pegou o tamanco, jogou, bateu aqui atrás da minha cabeça, nem doeu. Mas, num átimo de segundo, eu pensei, agora eu vou me safar da surra. Caí e fingi que estava desmaiado. A minha mãe chegou, Fábio... Pelo amor de Deus, filho. Ai, eu não vou me perdoar. Vocês já tiveram vontade de dar risada e seguraram, gente? O riso ele vai saindo lá do fundo, não é verdade? E ele vai saindo assim pelo canto da boca, meus irmãos. Quando a minha mãe percebeu que eu estava rindo, foi uma surra pela samambaia e uma surra pelo fingimento, não é verdade? Hoje em dia não dá mais para nós criarmos nossos filhos desse jeito. Eles estão reencarnando cada vez mais inteligentes, não é verdade? Você pega um celular igual o meu e dá para uma criança de 3 anos, ele entra em contato com o André Luiz no nosso lar, não é verdade, gente? Ele já sai assim. Eu acho que daqui a um tempo eles já vão vir com o celular dentro da barriga. Antes de reencarnar, eles mandam um WhatsApp, né? Hashtag partiu reencarnação, não é verdade? Quando você vai lá, ele está nascendo. E se o médico bater, ele fala, você não me bate que eu te processo. Não é assim, gente? Então, o ideal é que nós saibamos conversar com os nossos jovens. Saibamos falar não para eles, porque a vida vai acabar falando não. Que eles estejam acostumados. Porque somente uma boa criação vai fazer com que eles nos honrem quando nós estivermos num estado, assim, mais avançado de idade. Tudo bem? Quinto mandamento. Não matarás. O pessoal aprendeu esse mandamento? No entanto, eu conheço pessoas que sabem o quinto mandamento, que é não matarás, são a favor da pena de morte, são a favor da eutanásia, são a favor do aborto. É para matar ou não é? Não é para matar. E muitas vezes nós ficamos indignados com alguns casos que nós vemos pela televisão. Não sei se você se recorda do menino chamado João Hélio, do Rio de Janeiro. Para quem não se recorda, a mãe dele estava no carro, assaltantes mandaram ela sair do carro e ele estava no banco de trás. Ela abriu a porta para tentar puxar, ele saiu em alta velocidade, ele ficou enroscado no cinto de segurança pelo lado de fora, desencarnou, sendo arrastado. Eu vejo algumas pessoas falando, se pegar esse sujeito tem que fazer a mesma coisa. No entanto, na questão 156 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Allan Kardec que, muitas vezes, o corpo físico ainda pode ter vitalidade, mas o Espírito já não está mais lá. Vocês reencarnaram faz pouco tempo, mas aqui em São Paulo tem um prédio chamado Joelma. Na década de 70 ele pegou fogo. Várias pessoas que desencarnaram no Joelma foram dar testemunha da imortalidade do espírito em Uberaba através do médium Chico Xavier. Foram tantas as pessoas que foram até lá que ele lançou um livro chamado Somos Seis, que são pessoas que desencarnaram no Joelma e vieram dar o relato da imortalidade do espírito. Eu tenho uma família conhecida que uma moça da família desencarnou no Joelma. A mãe daquela moça estava passando por momentos difíceis, depressão. Levaram no médico, levaram no psicólogo, não tinha jeito. Até que um amigo da família, sabendo que os espíritos se comunicavam através do médium, falou, vai até Uberaba. E a família foi até lá. E essa família recebeu uma mensagem dizendo mais ou menos assim, mãezinha querida, se a senhora está pensando em tirar a própria vida para me reencontrar, não faça isso. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, principalmente a própria vida. Se a senhora fizer isso, mamãe, vai demorar muito tempo para que nós possamos nos reencontrar. Se a senhora está sofrendo, mãe, porque a senhora acha que eu sofri lá no prédio, esqueça. Quando o fogo começou a subir, a fumaça, nós começamos a correr para o teto. E quando eu estava correndo num lance de escadas, eu encontrei a vovó, que já estava desencarnada, que me estendeu a mão e falou, filha, você não precisa passar por nada disso. E me levou para um lugar lindo, mamãe, onde nós ficamos conversando e relembrando os momentos que nós estávamos juntos. Provavelmente, mamãe, no momento em que meu corpo estava sendo consumido pelo fogo,
eu vivenciava um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, meus irmãos, se for de merecimento do menino João Hélio, quando começou toda aquela confusão, a espiritualidade vai lá e retira o espírito para que ele não sofra nada. Tudo bem? Às vezes vocês olham meio feio. Não tenho conhecimento da carta, mas parece que mandou sim. Tudo bem, gente? Sexto mandamento, não adulterarás. O que é adulterar, gente? Pular cerca? Também. Tem pessoas que acham que é só trair. Só pular cerca é adultério. No entanto, ninguém vai achar que uma gasolina adulterada é a gasolina que trai o álcool com o óleo diesel. Uma gasolina adulterada, uma assinatura adulterada é uma assinatura que está traindo com quem? Adultério é perda de confiabilidade. Falsidade, que nem disse o irmão. Então, uma gasolina adulterada é uma gasolina não confiável. Uma assinatura adulterada é uma assinatura não confiável. E é logicamente que a gente, quando fala de adultério, vai se lembrar sempre uma relação entre cônjuges. Quando ele acaba fazendo algum tipo de coisa, cometendo um adultério. No entanto, meus irmãos, se uma pessoa na rua apontar para outra pessoa e falar assim, olha, aquele lá é adúltero, aquela lá é adúltera, e se ela estiver sendo falsa com aquela pessoa, ela também estará cometendo adultério. Tudo bem? Às vezes vocês olham meio feio para mim. Tá tudo certo até agora? Tá? Sétimo mandamento, não roubarás. O pessoal aprendeu? Eu estava dando aula no centro espírita que eu dou aula, e um aluno, quando estava dando essa aula, um aluno levantou lá no final da classe e falou, Fábio, os outros mandamentos eu não sei, mas esse eu tenho certeza. Eu nunca roubei. Eu falei, nossa, meu irmão, que beleza, parabéns. Mas eu perguntei assim, você por um acaso já comprou CD pirata? Você já foi no médico buscar atestado sem estar doente? Você já ocupou uma vaga de idoso ou deficiente sem ter nenhuma dessas características? Você já deu jeito no imposto de renda para ganhar mais? Eu fui percebendo que ele foi ficando triste. Porque ele falou assim, Fábio, assim é muito difícil. Mas são difíceis mesmo essas revelações vindas do alto. No entanto, se você compra o CD pirata, você está roubando os direitos de quem é detentor do CD. Se você vai no médico e pega um atestado sem estar doente, você está roubando o teu patrão. Se você ocupa uma vaga que não lhe pertence, você está roubando o direito daquela pessoa e não ocupa a vaga. Se você dá um jeito no imposto de renda para ganhar mais, está roubando. Eu não sou médio, mas nessa hora eu consigo perceber um pensamento assim. Isso, foi o pensamento da senhora, então, que eu li. Ladrão que rouba ladrão, na verdade, tem 100 anos de perdão. Mas tem um roubo que é muito pior, meus irmãos. Quando a esposa está esperando o marido chegar do trabalho para ter momentos de felicidade, e ele chega, em virtude do dia a dia, trata a esposa com ignorância, ele está roubando dela momentos de felicidade. Em contrapartida, a ciência nos diz que as mulheres, por exemplo, falam 6.000 palavras por dia e os homens falam 2.000 palavras. Imagine que uma mulher não trabalhe fora. O sujeito sai para trabalhar e ele está gastando as 2.000 palavras dele e ela está lá na casa dele 0 quilômetro. Esse sujeito, quando chega e ele quer ter alguns momentos de descanso, ela despeja 6.000 palavras em 4 segundos na cabeça do sujeito, não é verdade? Ela está roubando também momentos de tranquilidade. Quando você dá mais coisas para o teu filho em vez da tua presença, você está roubando momentos de ensinamento. Se você possui um vício, se nós possuirmos um vício, toda a tua família, todos os teus amigos, os nossos amigos, torcem para que nós nos livremos desse vício, cada vez que a gente vai para um bar e volta embriagado, por exemplo, nós estamos roubando momentos de felicidade e de esperança de todos aqueles que torcem por nós. Então, cuidado que muitas vezes nós podemos estar roubando coisas muito mais preciosas do que bens materiais. 8º mandamento, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Naquela época Moisés já estava falando o quê? Não fofocarás. Não fofocarás. O pessoal aprendeu esse mandamento? Todo mundo aqui é espírita? Nós espíritas sabemos que nós não fazemos fofoca, não é verdade?
O que a gente só faz é comentários fraternos da vida alheia, não é verdade, gente? Vocês já viram o espírita fazendo comentário fraterno? Alô, fulano, olha, precisa ficar sabendo que eu fiquei sabendo de cicrano. Precisamos colocar o nome dele na caixinha de vibração. E fala, no final, vamos fazer uma prece. Já falou ou não falou? Infelizmente, meus irmãos, a fofoca tem multiplicado as casas espíritas em São Paulo. E talvez no Brasil. Porque dentro de uma casa espírita, quando surge a fofoca, geralmente grupos, eles começam a rachar dentro da casa espírita e um grupo desses, eles saem da casa e vão fundar outra casa. Não é a melhor maneira de nós multiplicarmos a nossa doutrina, não é verdade? O 9º mandamento só foi feito para nós homens, para as mulheres não serve. Não cobiçarás a mulher do próximo, o marido da próxima, Deus não falou nada. No 9º mandamento, vocês estão liberadas. Calma, não fica alegre, porque a mulher vai entrar no 10º mandamento. Não cobiçarás a casa, o escravo, o jumento, o marido, a bolsa Louis Vuitton, o PlayStation, o carro e nada de ninguém. Esses são os 10 mandamentos que eles acusaram Jesus que estavam destruindo a lei. Vocês podem perguntar para mim, mas, Fábio, por que o 9º mandamento está separado do 10º? Por causa da Eva. A mulher, ela era extremamente vítima de preconceito. Naquela época eles acreditavam que a mulher nem tinha alma. Vocês sabiam disso? Por causa da Eva. Porque eles dizem que Deus criou o mundo, eles diziam que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele pegou um pouco de barro, fez um bonequinho, gostou, soprou na narina do boneco, ele criou quem? Adão. Um dos significados do nome Adão quer dizer aquele que vem do lodo da terra, ou quer dizer civilização, humanidade. Ele vira para Adão e fala, Adão, aqui é o paraíso, olha, fica à vontade aí, no final de cada dia eu vou vir conversar com você. No final do primeiro dia, e eu vi isso de um pastor, viu gente, essa história, então. No final do primeiro dia, Deus virou para Adão e falou, e aí Adão, como é que tá? Ele falou, Senhor, aqui tá bom pra caramba, hein? Aqui tá muito bom, é o paraíso mesmo. No final do segundo dia, e aí Adão, como é que tá? E o Adão falou para Deus, nossa Senhor, aqui tá muito bom, estou numa felicidade que eu não me aguento. No final do terceiro dia, e aí Adão, como é que tá? Eu falei, Senhor, eu não me aguento de tanta felicidade. Eu acho que Deus pensou o quê? Ah, Adão, você está muito feliz. Você está mais feliz do que eu, Adão. O que Deus fez, gente? Não foi tão rápido assim. Ele adormeceu Adão, pegou uma costela e criou a mulher. Vocês estão percebendo onde que está o machismo? Eles acreditavam que o homem foi criado de um sopro divino e a mulher era um pedaço do homem. E nem era carne de primeira, na verdade, era a costela. E daí diz que para nós homens não termos número ímpar de costela, já que Deus arrancou uma, Deus pegou uma outra costela e arrancou e jogou fora. Aquela costela começou a envelhecer, embolorar, apodrecer. Deus se arrependeu, pegou aquela costela e criou a sogra a partir daquele momento, não é verdade, gente? Tem alguma sogra aqui? Nenhuma, tudo mentira. Se tiver e estão com vergonha, é tudo mentira. Não aconteceu isso não, tá bom? Daí Deus falou, você pode comer de tudo menos do fruto que está lá no meio do jardim. Mas já existia a serpente naquela época. A serpente foi em cima da Eva, que era mais fraca, na verdade. Eva, come. E Eva falou, não, Deus proibiu. Come, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Ela falou, não, Deus proibiu. É gostoso. Ela falou, não posso. Você vai ser igual ao anjo no céu. A Eva falou, não vou comer. A serpente astuta como ela só falou assim, come boba, emagrece. Daí foi, na verdade, lá foi a Eva, na verdade, deu aquela bocanhada e deu para Adão, que era tão forte e comeu também. A partir daí Deus dá um castigo para cada um. O castigo da serpente, porque você fez isso, você vai se locomover rastejando sobre o seu ventre. E eu fico imaginando como que a serpente andava antes. Porque se ela tivesse pata, era um calango, não era uma serpente, não é verdade? E que língua falava essa serpente, na verdade, para conversar com a Eva, não é verdade? O castigo da Eva, ela não deve ter entendido nada. Porque Deus falou, Eva, por que você fez isso? Eu vou multiplicar a dor do teu parto. Mas não tinha tido parto ainda? O Adão, não sabia. O Adão saiu do bonequinho, ela saiu da costela. Eu acho que a Eva ficou quietinha e falou, ufa, dessa eu me safei, não é verdade? E o castigo do Adão qual foi? Adão, porque você fez isso, você vai tirar o sustento do teu corpo através do suor do seu rosto. Ou seja, trabalho. As pessoas acreditam até hoje que trabalho é castigo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Essas são as leis que eles acreditavam que Jesus
Veio destruir. Só que Jesus não veio destruir a lei. Ele veio apenas aprimorá-la. Porque depois ele deve ter pensado assim, tirando o pessoal aí de Santana, ninguém guarda os 10 mandamentos. Ninguém decora os 10 mandamentos. E ele mesmo veio, um mestre por excelência, ele pega os 10 mandamentos e resume somente em 2. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Perceberam, meus irmãos? Como Jesus era um mestre por excelência, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai falar o nome de Deus em vão, você não vai ficar adorando imagem e representar Deus. E se você ama o teu próximo a ti mesmo, você não vai roubar, não vai matar, não vai levantar falso testemunho, nem nada disso. Só que Jesus falou mais. Em determinado momento, Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? E Jesus fala: 7 não, mas 70 vezes 7 vezes. E eu me recordo de uma senhora que foi até Uberaba e virou para o Chico e falou assim: Chico, eu não aguento mais meu marido. De um tempo para cá, Chico, eu comecei a contar quantas vezes eu perdoei. E já deu mais de 490 vezes. Eu estou livre desse traste, Chico? E o médium não sabia o que falar para ela. Quando o Emmanuel se aproximou e falou: Chico, avisa a nossa irmã que 70 vezes 7 é para cada tipo de ofensa. A cara dela deve ter sido mais ou menos igual a de vocês, assim, agora. Porque vem a doutrina espírita, vem nos explicar o quê? Que quando nós perdoamos o nosso próximo, não é um bem para o próximo que nós estamos fazendo, é um bem para nós mesmos. Porque nos dizem a doutrina, os espíritos, o quê? Que nós todos, no universo, estamos embebidos num fluido chamado fluido cósmico universal, ou fluido universal. E que nós manipulamos esses fluidos pelo nosso pensamento. Se eu tenho bons pensamentos, ao meu redor tem bons fluidos. Se eu tenho um sentimento de ódio, de angústia, de vingança, ao meu redor só vão ter fluidos deletérios. O próprio corpo físico, quando você sente raiva de alguém, ele libera uma substância na corrente sanguínea que vai fazer com que o nosso corpo ele acabe se adoentando. Vocês já perceberam que pessoas muito nervosas geralmente têm ou uma dor de estômago, dor de cabeça? É fácil, meus irmãos? Não é. Imagine a gente na Marginal, uma sexta-feira à noite, aquele trânsito parado, todo mundo buzinando, todo mundo xingando, daqui a pouco vem um motoqueiro, passa e leva o nosso espelhinho. O que vocês fariam? Tenho certeza que cada um de vocês iam até o porta-luva, pegava o evangelho, ia fazer um evangelho no car, não é verdade? Fazendo uma prece para aquele nosso irmão que passou levando o nosso espelhinho. Mas a grande maioria pensa o quê? Faz uma prece para o motoqueiro, na verdade, achar o primeiro poste na frente dele. E então, o que a gente vai perceber? Que quanto mais as pessoas têm ódio e rancor, pior para elas. Naquela época da primeira revelação, existia uma lei chamada Lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Jesus, ele muda a Lei de Italião pela Lei de Amor. Quanto mais nós amarmos, melhores nós seremos. E a doutrina espírita vem explicar que quanto mais nós amarmos, mais rapidamente seremos espíritos puros. E faremos parte do exército do Mestre Jesus. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse Mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares. Pelo convite, pela simpatia de cada um de vocês, muito obrigado. E tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido. Mais 5 minutinhos aqui, que os nossos irmãos, com certeza, vão querer questioná-lo sobre algumas coisas dessas leis. Né? Legal. Então, queridos, esse é o momento de nós acrescentarmos, comentarmos ou perguntarmos alguma coisa para o Fábio, nesses 5 minutinhos a mais de aprendizado. Vamos lá? Primeira pergunta. Algum comentário? Também não. Ih, bem, acho que você impressionou realmente a pessoa. Então deixa eu contar uma história então, que eu pensei, porque eu contei uma vez aqui, pela internet, uma pessoa assistiu e falou: Fábio, conta de novo, né? E como várias pessoas gostam dessa história, eu já repeti em vários centros, mas é sempre bom, se alguém não souber, é legal. Então, você recorda do ataque do PCC, em São Paulo? Pois é, eu me lembro... Porque quando eu falo de perdão, geralmente eu conto essa história. Mas como eu já estava dando tempo, né, eu me lembro que o auge do ataque do PCC foi no domingo, Dia das Mães. Por quê?
Ó, a senhora lembra mais do que eu. Ah, então, marcou. Para mim marcou mais ainda. Assim, eu não marquei a data, mas o que aconteceu. Então, no sábado, eu tinha uma palestra para falar sobre as mães num centro espírita lá em Guarulhos. Esse centro espírita, ele fica numa travessa da Avenida Emílio Ribas. É uma avenida bem longa que tem lá em Guarulhos, né? No sábado à noite eu coloquei o rádio e o relógio para despertar, porque a palestra era no domingo de manhã. Quando eu acordei no domingo, o visor estava piscando. Provavelmente deve ter acabado a energia elétrica à noite. E quando eu olhei no relógio de pulso, faltava 20 minutos para começar a palestra. Eu me lavei rapidamente, me troquei rapidamente, peguei meu carro, saí em uma certa velocidade para não perder a palestra. Quando eu estava na Avenida Emílio Ribas, mais ou menos no meio da avenida, assim, eu vinha numa velocidade até grande para a avenida, né? Eu vi uma viatura da Polícia Militar andando bem devagarinho. Sabe quando ela vai andando uns 5 km por hora? E uma fila de carro atrás da viatura. Quando eu olhei aquilo, eu pensei, perdi a palestra. Como bom espírito, o que eu fiz? Uma prece aos espíritos, ao meu espírito protetor. E aí barganhei um pouquinho com ele. Falei, meu irmão, eu vou divulgar nossa doutrina. Eu vou ultrapassar essa viatura e nada de ruim vai me acontecer. Eu fui acelerando um pouquinho mais, fiquei emparelhado com a viatura, acelerei um pouquinho mais, e quando eu estava uma certa distância, saí de novo em alta velocidade para não perder a palestra. Quando eu estava chegando quase na esquina, que era do centro, eu ainda pensei assim, poxa, como a espiritualidade, né, nos dá um suporte. Foi eu pensar isso, gente, adivinha quem vinha vindo atrás? A viatura, com sirene ligado, o giroflex ligado, eles emparelharam com o meu carro. Era um domingo quente, e um soldado do banco de trás, ele puxou uma calibre 12, apontou para minha cabeça e falou assim, para o carro e desce, vagabundo. Já sabia até meu nome. Na verdade, a gente é espírita, sabe para onde a gente vai, mas nessa hora dá uma tremedeira, né? Eu parei em frente à padaria e eu saí, eu comecei a tomar geral. Saí com mão em cima do teto, um soldado me revistava, o outro com a calibre 12 apontado aqui, que se escapa o dedo dele, até meu perispírito desencarnava. Não é verdade, gente? Nisso, todo mundo que estava na padaria saiu, o pessoal que estava na rua parou para ficar olhando, os ônibus, passam alguns ônibus lá, o motorista parava, o pessoal levantar, ficar olhando para mim, tomando uma geral. O soldado que estava com a calibre 12 falou assim, você está com pressa por quê, vagabundão? Eu falei, sabe o que é? Que eu estou atrasado, eu ia no Centro Espírita, que é logo aqui. Ele virou para o outro soldado que estava me revistando e falou assim, Silveira, eu lembro até hoje o nome dele. Ele está querendo dizer para nós que ele vai bater tambor e fumar charuto a essa hora? Eu falei assim, não, eu sou espírita kardecista. Porque talvez ele estivesse achando que eu fosse num candomblé, não umbanda, né? Eu falei, não, eu sou kardecista. Ele virou para mim, mesa branca? Assim, geralmente tem toalha as mesas. Eu falei, não, mesa branca. O Silveira virou para mim e falou, magia branca? Eu falei, perfeitamente, magia branca. Com a calibre 12 apontada, na verdade. Vocês já perceberam, meus irmãos, que as pessoas não sabem bem o que é o espiritismo? Uma vez um amigo meu virou para mim, Fábio, você é espírita? Eu falei, sou. De que corrente? Eu falei, acho que é 110 lá no centro. Ele falou, não. De que linha? Eu falei, linha? De que linha? Eu falei, é a linha de lã. Ele falou, lã? Eu falei, Allan Kardec, não é verdade, gente? O soldado saiu, foi até a viatura, daí de lá saiu um outro policial, foi se aproximando de mim e falou, bom dia, amigo. Melhorou o tratamento, né? Eu vi na farda, era tenente, eu falei, bom dia, tenente. Ele falou, qual é o teu nome? Eu falei, é Fábio, tenente. Ele virou para mim e falou assim, Fábio, qual que é o problema? Eu falei, sabe o que é, tenente? É que eu sou espírita kardecista de mesa branca, magia branca, já falei tudo, né? Para não ter problema. E eu ia fazer uma palestra, tenente, eu não estava fugindo de vocês. Gente, esse homem virou para mim e falou, Fábio, eu também sou espírita. Eu fiz, quase que eu pedi para ele me dar um passe na hora. Não é verdade? Assim, ele falou, Fábio, você vai fazer palestra, Fábio, e você está falando do espírita kardecista mesa branca, magia branca. Eu falei, tenente, no livro dos espíritos tem uma lei de conservação, com uma calibre 12 apontada para minha cabeça. O que eles perguntassem, eu ia... Ele deu risada, deu um tapa, falou, vai lá, Fábio, boa palestra. Eu pensando, todo melado, tenente, como que eu vou fazer palestra agora? Eu contei essa história em Guaxupé, quando eu tive pouco tempo. Terminada a palestra, uma mulher falou, Fábio, vem aqui. Você conseguiu fazer a palestra todo melado? Eu falei, eu consegui. Ela falou, mas e o cheiro? Eu falei, sabe o que é? Eu usei desodorante. Ela falou, desodorante?
Eu falei, eu fiquei melado de suor, porque estava quente, eu suei na hora que eu estava de nervoso, eu estava todo melado. Eu virei para ela, a senhora achou que eu estava melado do quê? Ela falou, não, deixa para lá, na verdade. Começou a palestra, já vou terminar. Começou a palestra, eu comecei a falar sobre as mães, que as mães são as coisas mais lindas do mundo, o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, que mãe é sensacional. Na questão 200, 201, 202 do Livro dos Espíritos, vai falar que nós, homens, ainda vamos reencarnar num corpo feminino para saber como que é o amor de mãe. E as mulheres precisam reencarnar também no corpo de homem para aprender... Dá uma dica aí, gente. Não, tudo bem. Para aprender alguma coisa, não é verdade? E quando... falar menos? Eu gostei. E eu percebi que durante a palestra tinha duas senhoras na primeira fila, e uma cutucando a outra, ela cochichava uma coisa e olhava feio para mim. Quando terminou a palestra, eles também deixam tempo para fazer perguntas. Começaram a perguntar sobre as mães, mas a violência era tão grande que começaram a falar sobre a violência. Até que uma daquelas senhoras virou e falou assim, seu Fábio, esse negócio de violência deixa a gente meio doido, né? Eu falei, mas por quê? Ela virou para mim e falou, o senhor não vai acreditar. Hoje de manhã eu estava vindo aqui para o centro, acabaram de prender o sujeito do PCC aqui em cima, era a cara do senhor, não é verdade? E ela quis ser educada, né, gente? Podia ter minha cara, mas com a mesma roupa, não é verdade? E eu fico imaginando uma comentando com a outra, o que aconteceu com a nossa doutrina, hein? Até o pessoal do PCC está vindo fazer palestra para nós, não é verdade? Obrigado, meus irmãos. Foi uma satisfação estar com vocês. Que bom, né, gente? Que bom essa coisa de liberar o riso, né? Que é outra forma de a gente trabalhar nossas energias, né? A alegria, né? Muito bem. Obrigado ao Fábio, que ele tem a oportunidade de estar conosco em outras oportunidades. Então vamos, para a gente ir para o nosso espaço e receber nossas energias de refazimento, vamos nos preparar adequadamente, né? Com as nossas vibrações. Então eu convido a todos os irmãos a novamente se unir aos irmãos do plano espiritual superior aqui presente, elevar os seus pensamentos a Deus, nosso Pai, e fazer as nossas vibrações em favor do nosso planeta Terra, em favor de todas as nações e de todos os povos, especialmente aqueles que estão em conflito ou em guerras, em favor da nossa querida pátria, o nosso Brasil. Que Ismael, esse anjo bom, estenda suas asas sobre nós, alimentando-nos de esperanças novas. Por todos os nossos irmãos que sofrem provas e expiações acerbas, onde quer que estejam, que recebam a assistência e o amparo dos irmãos da espiritualidade superior. A todos os nossos inimigos, aqueles que não nos querem bem, que nos perseguem, nos caluniam. Que um dia, Pai, tenhamos a oportunidade de nos entendermos como irmãos que somos. Aos inimigos da paz, aos inimigos do Evangelho, aqueles que tentam atrasar o progresso desta humanidade. Mas também, Pai, queremos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, dos mais próximos, mais distantes. Aos amigos da paz, aos amigos do Evangelho, a todos aqueles que dedicam toda uma existência em favor da Boa Nova. Vibrar pelos nossos lares, Pai. Esse cantinho de paz e do sossego, para todos nós, nessa atual encarnação. Seja a luz do nosso lar, seja paz, seja harmonia, seja prosperidade. Em favor dos nossos ambientes de trabalho, dos nossos companheiros de trabalho, nossos chefes, nossos empregados. Vibrar, Pai, pela confraternização religiosa em nosso país. Sejamos um só rebanho, um só pastor, por todas as casas espíritas, pelo movimento espírita em geral, por todos os nossos irmãos que trabalham pela difusão do conhecimento da verdade, para o despertamento definitivo desta humanidade. E por fim, Pai, queremos vibrar por nós mesmos. Paz, esperança e fé para todos nós. Paciência para com as nossas imperfeições. E que sejamos assim atendidos em luz e em paz para os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. E assim, aproveitando, agradecemos esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui todos reunidos. Jesus, querido amigo, obrigado pela presença luminosa em nosso ambiente através dos seus mensageiros de luz. Obrigado, companheiros da Espiritualidade Superior. Seja conosco. E que a paz do Senhor Jesus seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E agora, pacientemente, vamos aguardar a preparação do ambiente de paz. E depois vamos chamando para que nós possamos receber as energias que viemos receber. Muita paz a todos, uma boa noite, uma boa semana.